Pronto, eu coloco mais tarde lá para vocês. Certo? Exemplo, teve o exemplo de citação direta, que é copiou, você copia e cola um trecho do trabalho da outra pessoa, mas você tem que dizer o ano, a página, viu? O nome do autor. E a citação direta, que é uma forma de interpretação do que você entendeu que o autor escreveu. Aí você coloca só, tem mais, você tem que colocar o nome do autor e colocar o ano, somente o ano. Tem que colocar a página, certo? Mas, quando você faz esse tipo de citação, você tem que colocar lá nas suas referências bibliográficas o nome do autor que você procurou, a obra e todos os elementos necessários para identificar onde você buscou sua fonte. Vamos lá. Fica lá. Depois a metodologia vai ser uma aula separada. Na próxima aula. Cronograma. Do jeito que está aqui, pode deixar. É só para você ter saber o tempo de feitura do projeto, para ter uma noção. Então, deixa do jeito que está aí. Está lá o modelo lá, é só baixar. E referências bibliográficas. Então, eu vou lá. Como é que eu faço isso, professor? Eu vou lá no trabalho e pego todos os dados que existem do artigo, ou da monografia, ou do livro que eu me baseei. O que eu faço? Lá na monografia ou no artigo, vai lá na primeira página. Na monografia, você vai lá na capa, que tem todos as informações da universidade, tem o ano, tem o nome do autor. Caso aqui é um projeto, então já tenho os nomes dos autores. É Santiago, que é a Maria Eliette Santiago, e o José Batista Neto. São dois autores. Coloca os dois? Coloca os dois. Como, professor? Primeiramente, Santiago, Maria Eliette, ponto e vírgula, Batista Neto e José. Vou mostrar como foi que eu coloquei lá. Aqui, a referência, eu coloquei Santiago, maiúsculo, como estava lá, vírgula, Maria Eliette, ponto e vírgula, separando os dois autores, Batista Neto, vírgula, José. Aí, ponto. Depois daí, você coloca o título da obra, o título do artigo, o título da monografia ou o título do livro. Então, qual o título? Formação de professores, né, completinho, Paulo Freire, uma filosofia como jeito de ser, estar e fazer pedagógicos. É só você copiar e colar, não tem erro. Mas você tem que dizer de onde é esse artigo, que revista, é uma revista, é de uma universidade, é da onde? Então você vai lá no caso, as informações vai estar bem aqui, ó. O nome da revista, revista e currículo, né? Tem o estado de São Paulo, que é a cidade também, vírgula. O volume tem um número, tem o mês e tem o ano, bem completo. Então, você copia aqui, né? E cola lá no seu trabalho as informações. Professor, para que isso? Aqui, ó, revista e currículo, São Paulo, tudo copiadinho, dezembro de 2011. Por que isso, professor? Porque se alguém, tudo que você colocar lá no referencial teórico, você tem que dizer de onde você tirou. Por quê?
Porque se alguém ler o trabalho e gostar de uma citação lá da Santiago e do Batista Neto, de onde você tirou isso? Não está lá nas referências. Ó. Procure lá, que está lá. Ó. O nome da obra está tudo aqui, e o ano completo. Se não tiver isso aqui, o seu trabalho de pesquisa é mesmo que não está fazendo nada, porque você tem que dizer de onde tirou. Ah, eu tirei da cabeça. Não. Pode dizer onde você tirou. Por isso que sempre que você lê alguma coisa, tira algum fragmento de algum livro ou de algum artigo, tem que pegar o nome do autor, o nome da obra, o ano, a editora, se for um livro, a universidade, se for uma monografia, o nome da revista, se for um artigo científico, entendeu? Isso é um trabalho científico. Por isso que não é feito de todo jeito. Você tem que... A ciência não mostra os fatos, então tá na literatura. Não sou eu que estou falando, está na literatura. E na monografia, futuramente, vocês vão ter que provar, além da literatura, que é da referencial teórico, vocês irão ter que provar no campo de pesquisa. Futuramente, na monografia, né, se tudo der certo, a monografia será de campo, a pesquisa de campo. Então, vai ser provado também através da experiência em campo. Certo? Vamos lá, saindo aqui. Professor, como é que eu faço o trabalho? O referencial teórico, ele é igual, é um livro. Tem que ter começo, meio e fim. Por exemplo, a minha pesquisa é a importância do lúdico na educação. Lá no meu referencial teórico, eu vou dizer somente isso, que é a importância, dá de bandeja quem vai ler o meu trabalho, já dizendo qual é a importância do lúdico na educação. Não. É igual você ler um livro de romance e o final está lá no começo. Qual é o sentido de ler esse livro? Não tem nenhum. Então, há um percurso lógico em tudo que você vai escrever. Uma história não tem um começo, meio e fim. O final é no final, não é no início. Então, tem que ter uma ordem. Como é que eu faço isso, professor? Por exemplo, no lúdico. Primeiramente, eu posso apresentar o conceito de lúdico para quem vai ler. Então, eu vou logo pesquisar qual é o conceito, como esse conceito é visto para outros autores, para apresentar no meu trabalho. Aí eu pesquiso e jogo lá o conceito com as minhas palavras e com a ajuda de outros autores. Segundo, eu posso fazer um contexto histórico da inclusão do lúdico na educação, para mostrar como foi esse processo e entrou nas escolas. Quem foi a corrente pedagógica que iniciou isso? Certo? E posso falar também da importância do professor ter essa metodologia para ensinar. E lá no finalzinho, posso colocar... Aí sim que eu mostro a importância do lúdico na sala de aula. Tá vendo que eu não vou jogar de bandeja para quem vai ler, eu vou fazer um percurso mostrando a história do lúdico e como ela deve ser usada, e como foi usada, e como é agora, e como deve ser utilizado o lúdico dentro da sala de aula. A dica é o seguinte, faça tópicos, porque vai te ajudar a escrever. Eu vou começar falando do conceito de lúdico. Então, eu vou colocar o conceito de lúdico, ludicidade e os conceitos. Então, eu vou pesquisar somente isso, primeiramente. Terminou de pesquisar o conceito, vou para o contexto histórico. Aí eu pesquiso em trabalhos que existem no contexto histórico. Faço a leitura e faço a escrita. Terminou o contexto histórico, passo para o professor mediador. O professor tem que ter essa metodologia. Eu falo na formação do professor também.
E para finalizar, eu vou procurar a importância na sala de aula do lúdico. Tá vendo? Como é a escrita. E outra coisa, você tem que se basear a sua escrita através de seus objetivos específicos. Através de seus objetivos específicos, você tem um norte também para escrever, para produzir. Será que tudo que eu coloquei no meu referencial teórico está contemplando meus objetivos? Você vai lá e olha, entendeu? Você vai e volta. É um serviço de ir e vir. Por isso que eu falo que essa pesquisa você pode melhorar. A pessoa mandou para mim a justificativa. A justificativa assim está meio assim, entendeu? Tem duas linhas, está meio fraco, entendeu? Aí eu digo, ó, esse trabalho você vai melhorar ele. Com o passar do tempo, se você continuar a leitura, e eu indico isso, continua a leitura, você vai melhorar a justificativa, você vai melhorar as suas hipóteses, você vai melhorar a sua apresentação, consequentemente, você vai melhorar o seu referencial teórico. É um processo, nunca acaba. Lá na monografia, você vai retomar esse tema e você vai continuar a produção. Quem já fez um pré-projeto também pode aproveitar muita coisa na disciplina de metodologia científica. Quem já tem o modelo, o pré-projeto, já pode aproveitar muita coisa. Principalmente referencial teórico, né? Os objetivos também e outras coisas mais. Então, por isso que eu falei, quanto mais você produzir no referencial teórico, melhor, porque você vai utilizar ele lá na sua monografia. Certo? Faça de uma hora para outra, não consegue fazer de uma hora para outra. Você tem que ler. Sentar numa mesa, ter um momento de leitura, de paz. Quem não tem, aí assim vai de madrugada. Porque assim, no meu caso, eu faço minhas leituras na madrugada. Trabalho de dia e antes de dormir eu engancho na leitura. Aí eu boto o livro de lado e vou dormir. Como é que eu não durmo lendo? Eu não consigo mais. Antigamente a pessoa assim, quando a gente não tem costume, a gente dá logo um sono, né? Mas aí às vezes quando eu começo a ler, me dá insônia. Eu não consigo dormir. Então é um costume. O cérebro é um músculo também, ele deve ser trabalhado. Quanto mais você lê, vai ser melhor a sua escrita, melhor a sua fala, melhora tudo. Então, como eu falei, siga a sequência lógica. Por exemplo, no lúdico. Por exemplo, é a família. Então, a importância da família na educação. Eu não vou jogar de bandeja qual é essa importância. Então, eu vou ter que dar o conceito de família. Tem gente assim, tem muita gente também se enganando que a família é pai e mãe e filho. Não, não tem o conceito de família é mais do que isso. É bem mais abrangente. Então, por isso que eu pedi para alguns tirar isso. Que os pais, não, responsáveis, certo? Então, por exemplo, você dá o conceito de família, historicamente visto, né? Você apresenta o contexto histórico também da família, né? Introduzindo na escola, como era antigamente, como está nos dias de hoje. E pode finalizar assim, mostrando a importância de sua participação. Ou você pode se aprofundar mais e saber os motivos desse afastamento, né? Porque não são poucos. Certo? E como pesquisador, você não vai julgar nada, você só vai analisar. Certo? Fazendo o referencial teórico a partir das citações direto e indireto. Sempre que você for pesquisar o autor, anote para colocar lá onde, nas referências bibliográficas. Então, você faz junto. O referencial teórico e as referências bibliográficas são feitas juntos, né? Juntos. Tá certo? Bora abrir para alguma dúvida.
Perguntas, recadinhos da semana? Não? Então, vou dar um puxão de orelha. Assim, é o seguinte, faça as atividades. Estou sentindo falta. Ó, tem muita gente que está correndo atrás de mim, fala pelo WhatsApp perguntando e eu estou respondendo. Aqueles que mandam, professor, olha bem, aí manda o problema para mim, dá uma olhada, aí eu respondo, digo se está bom, digo se está ruim, eu digo mesmo, eu não vou fingir não. Aí falo para consertar. Então, quem está falando comigo, eu estou respondendo e também estou respondendo lá na plataforma. Só que demora um pouco na plataforma, que eu vou corrigindo de um por um. Aí eu vou mandando. Tá certo? Aí, e o que eu quero nesse momento que vocês façam é ler. Não adianta. Só o que eu faço? Leia. Só como eu faço a referência? Leia primeiramente. Ah, não sei fazer hipótese. Não dá para você fazer a hipótese justificativa sem você ter um breve conhecimento. Então, você tem que ler. Entendeu? É uma coisa... E eu peço que não façam plágio, porque lá na frente a queda é grande. Tá certo? Professor, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Fica lá. Professor, eu só tenho uma dúvida, Oi. porque objetivos específicos. Os objetivos específicos, por conta que eu acredito que expirar a data que foi colocada para o dia 2, não foi isso? Não, dia 10, tá lá, dia 10. Foi no dia 10, pois é, eu vi no dia 2. Aí, pela pressa, por conta de tanta coisa que tem que dar conta, aí eu fiz esse objetivo específico. Eu pergunto a você, eu posso retornar à plataforma? Porque no momento que eu estava aqui na sala, surgiu duas perguntas. Eu pensei que poderia ficar limitado, poderia ficar só uma pergunta no específico. Quando eu digo específico, lá na objetivos gerais, que você diz que pode ser várias, ou uma ou duas, ou mais perguntas. É isso? Não, o problema é que é a pergunta. Pois é, nos objetivos específicos, não é Não, isso? não. No problema. Problema é uma coisa. O problema é pergunta. Os objetivos não são perguntas. Pois é, eu coloquei lá o objetivo geral e o específico. Aí eu fiquei agora, É, olhando a sua aula, eu fiquei com essa pulga de trás da orelha. Eu disse, meu Deus, será que eu coloquei certo? Eu não sei, é entendeu? só um, é só um objetivo geral, viu? Também tem gente que está botando dois. É só um, um Pois é, eu digo, meu geral. Deus, Aí eu coloquei no mínimo 3 específicos. Mas pode ser mais. Mas quanto mais objetivos específicos, maior o seu referencial teórico. Você tem que pois é, contemplar bem eles. onde eu fiquei limitada foi nesse conhecimento específico. Pode retornar à plataforma, pode? Pode, ou então você anote aí, porque para servir na Isso. versão final, né? A versão final que vai ser a entrega do projeto completo. Ah, tá. Eu mandei os recadinhos aí, não sei se você viu lá. Não tive tempo ainda não. Pois eu já mandei para todo mundo aí. Quem me enviou até de manhã, eu já enviei. Alguns eu dei o ok, é porque tá ok. Outros que eu mandei um recado a mais é para arrumar alguma coisa. Aí vocês escolhem. Arrumem na plataforma ou arrumem onde vocês estão digitando, no computador, no celular ou escrevendo no caderno. Porque esse trabalho, você tem que guardar em todo canto. Por quê? Porque se você guardar no computador, aí o computador quebra, você perde tudo. Você coloca no celular, o celular dá pau, quebra tudo. Apaga tudo. Você perde uma vida. Um projeto é uma vida, entendeu? Por isso, quando eu faço um trabalho, eu guardo no meu computador, pendrive, mando para mim mesmo no e-mail, para estar salvo na nuvem, coloco em todo lugar, porque se você perder isso aí, acabou. Acabou o seu trabalho. Como é que você vai fazer tudo de novo? Entendeu? É difícil. Então, eu sempre guardo nas coisas em lugares onde eu posso ter acesso. Tá certo? Não posso perder. O trabalho é sério. Pensa que é brincadeira. Não é brincadeira, não. Ele dá um trabalho e ele é tão importante
para qualquer tipo de graduação, pós-graduação, mestrado, tudo exige esse tipo de trabalho. Professor, Oi. mandou quantas páginas o projeto tem que ser? Está dando eco. As páginas. Coloquei 2 laudas, no mínimo. Por quê? Aí eu coloquei no mínimo. Pode aumentar, pode ser mais. O interessante é que seja mais. Eu só fiz uma. Tudo bem. É melhor você fazer uma sendo sua do que 5 laudas sendo copiadas na internet. Então, quando você puder, melhor. Sendo você mesmo que você escreveu, entendeu? Porque às vezes a pessoa manda para mim, aí não tem um erro de português. Nenhum. Aí eu digo, não foi, a pessoa não fez isso aqui. Aí eu desconfio logo, entendeu? Então, é melhor você fazer uma lauda e ser seu do que você fazer 10 e ser copiado. Porque aí eu vi que foi você que, todo o seu esforço, conseguiu fazer, tentou fazer e fez. Mas assim, o que eu indico é, terminou o projeto aqui, dessa disciplina, continue a produzir, porque lá na monografia você não vai ter tempo. Quando tiver, por exemplo, um estágio, uma monografia, estágio e outras disciplinas a mais, entendeu? E quando começar o trabalho. Já que só vou ligar bem que a tomada do notebook está descarregando. Pronto. Alguma pergunta mais? Qualquer coisa vou estar disponível, WhatsApp, viu? Mas só que 7h30 eu tenho outra live, se eu não responder é porque eu estou em outra live. Aí terminou, aí a gente começa a retornar as perguntas e a resposta, responder alguma coisa. Então, o interessante é a leitura. Não adianta você querer fazer do nada que não dá. Faça um parágrafo, faça outro. Assiste o vídeo novamente, segue o cronograma, a lógica de você escrever um referencial teórico. Não vai escrever jogado, misturado. Tem gente que escreve, mistura tudo e não sabe o que está falando, entendeu? Tem que ter uma sequência, começo, meio e fim. Certo? Usando das citações diretas e indiretas. Certo? Deixa eu ver quanto tempo. Verifique, melhore os recadinhos que eu mandei lá para vocês, melhorar o objetivo, não se perder no problema. A gente se perdeu no problema, nas hipóteses, justificativa. Certo? O problema você pode melhorar ele, né? Você pode, todos aqueles elementos você pode melhorar. Entendeu? Fazer uma pergunta mais contextualizada no problema, rever sobre os objetivos, colocar verbos de investigação, né? Analisar, verificar, não colocar verbos de intervenção, de proporcionar, esses verbos de proporcionar, conscientizar, não tire esses verbos. Aqueles que apareceu, eu pedi para tirar, certo?